paz do Senhor, querido, querida, que bom que está aí. Eu venho aqui te lembrar que você é templo do Espírito Santo e você é a igreja. Vamos um pouquinho de leitura hoje? João 6, Novo Testamento, quem quiser seguir aí, João 6, ele é compridinho, mas eu marquei uns tópicos aqui, tá bom? João 6, os discípulos estavam conversando com Jesus aqui no 28 e eles estavam perguntando assim para Jesus: o que faremos para cumprir a obra? Para executarmos a obra, como que nós vamos fazer a obra? Estava perguntando para Jesus: como que a gente vai fazer a obra? Aí Jesus respondeu assim, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. A obra de Deus é crer que ele enviou como único e suficiente salvador da nossa vida, da nossa alma, Jesus Cristo, nascido de mulher, assim como foi prometido a Eva, lá no Éden, no paraíso, que nasceria uma descendência da mulher que pisaria a cabeça da serpente, e é Jesus. Então, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Criar em Jesus. Criar em Jesus para quê? Para nossa alma ser salva quando nós partimos daqui e para vivermos aqui, o agora, para vivermos aqui uma vida e vida em abundância, que eu vou ler aqui para vocês mais para frente. Olha o que fala aqui no 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo, que foi a morte de cruz. Ele foi o nosso cordeiro, né? Ele é o pão vivo, e quem crê nele tem uma vida de abundância. E vida de abundância não é lá no céu. É aqui. É aqui que Jesus está falando. Jesus não serve só para nós como um passaporte, depois que nós morrermos, para conduzir a nossa alma ao lugar de paz e não ao inferno. Jesus, ele é vivo, ele é o pão vivo que desceu do céu para nós e nos conduz aqui na terra, para que tenhamos uma vida e vida com abundância. Vamos ver aqui, olha aqui no 47, Jesus falando: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna, porque a nossa alma, ela é imortal. Quando Adão e Eva, primeiro Adão, quando Adão e Eva pecaram, nós perdemos, a humanidade perdeu o poder da imortalidade no corpo, na carne. Nós perdemos isso. Nós perdemos. Mas não perdemos a imortalidade da alma. Por isso que tem gente que fala assim: vamos viver aqui, depois que morreu acabou. Não acabou. A alma, ela vai para dois endereços. Ou ela vai para o céu, ou ela vai lá para baixo, né? Ou ela desce a terra lá, vai para o abismo. Entendeu? Para o inferno, que a palavra fala que o inferno foi feito para demônios, não para homens. Mas, infelizmente, muitos homens iriam para lá. Então, queridos, a nossa alma, depois que morre, ela tem dois endereços. Então, nós temos que cuidar disso. Nós temos que viver bem aqui, para termos uma vida boa também depois. Ter o caráter de Deus, né? Nós precisamos ter o caráter de Deus. Essa é a verdade. Nós precisamos ser imitadores de Cristo e ter o caráter de Deus para viver aqui na terra, para viver bem, viver com Jesus. Aqui, no 48. Eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida. Sem Jesus, queridos, nós não somos nada. Sem Deus, sem Jesus, nós não somos nada. Aqui em João 6, ele fala de Moisés, né? Que Moisés, Deus deu para Moisés o maná, para eles viverem no deserto. Mas Jesus fala, eles comeram do maná. Ele fala isso aqui, no 49. Vossos pais, que os nossos
antepassados, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. E no 50, este é o pão que desceu do céu para que dele comer não morra. Entendeu? O verdadeiro pão que desceu do céu, Jesus Cristo, para mim e para você, para que tenhamos a vida eterna. Olha, aqui no 35, Jesus fala assim, ó, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Porque não tem a passagem que fala assim, ó, nem só de pão viverá o homem, e sim de toda palavra que sai da minha boca. Deus falou isso. E porque a palavra, a Bíblia, é sagrada. É o verbo que se fez carne, o verbo é Jesus, a palavra, o verbo. Tudo foi criado pela palavra. Entende? Então a gente não vive só de alimentar a nossa carne. Nós temos que alimentar a nossa alma. Nós temos que alimentar a nossa alma para viver, para estar em equilíbrio aqui na Terra. Entende? E Jesus, ele é maravilhoso, porque ele nos resgata. Ele abriu o resgate, ele rasgou o véu. O véu rasgado simboliza Jesus rasgado, dilacerado na cruz. Rasgou o véu do santo, que só era permitido ao sacerdote uma vez por ano entrar para o sacrifício. E rasgando esse véu, eu e você podemos falar com Jesus o dia inteiro. O dia inteiro, a hora que quiser. Você entendeu? Nós podemos entrar no Santo dos Santos. Nós podemos falar com Deus em nome de Jesus, que é o único intercessor que pode levar as coisas a Jesus, através do Espírito Santo, que conduz a nossa oração a Jesus, e Jesus é o nosso intercessor junto ao Pai. Por isso nós precisamos de Jesus. Por isso nós temos a necessidade de ter Jesus. Mas uma necessidade. As pessoas que não se decidiram ainda por Jesus, foi colocado na mente delas muito medo, muitos mitos. Muitos mitos religiosos, muitos mitos de pai e mãe, porque foram vindo ensinando. Então, precisa de uma libertação. E como que a pessoa se liberta? Para ela crer em Cristo e aceitar e ter uma vida plena aqui na Terra, ela tem que ser liberta pela palavra. Ela tem que conhecer a palavra. Ela tem que ver as coisas, o testamento. Isso aqui é uma herança. O Novo Testamento é uma herança. Quando uma pessoa falece e ela tem bens, ela deixa um testamento, uma herança. O Novo Testamento, a Bíblia, é a nossa herança. Porque Jesus morreu morte de cruz, então ele pode deixar um testamento. Por isso que ele nos chama de cordeiros. Ele herda e depois nós herdamos. E ele ressuscitou. E está vivo. Então, queridos, isso aqui é a nossa herança. Nós somos participantes da herança com Jesus. Que ele venceu o maligno, todo o sofrimento que ele passou. Que o pecado é o salário da morte. E que tudo aquilo que Jesus passou foi por nós, pelo nosso pecado, que nós não teríamos, não tínhamos e não temos condições nenhuma de nos livrar sozinhos do nosso pecado. Então Jesus veio por isso, para nos resgatar. Nós tínhamos uma dívida, e Jesus nos resgatou a preço de sangue sagrado de príncipe, de Jesus, do Filho de Deus, que hoje é rei. Então, queridos, ele é o nosso pão vivo que desce do céu. Ele é a nossa comida, ele é a nossa bebida. Ele fala aqui, ó, no 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Entendeu? Então isso é comida, é bebida. E o reino dos céus, ele é justiça e paz. E aqui na terra, a palavra ela é comida e bebida, para alcançarmos justiça e paz.
Então nós comemos, bebemos a palavra simbolicamente, né? E produzimos justiça e paz. A palavra, ela produz justiça na sua vida e paz na sua vida. Então nós necessitamos da palavra diariamente. Você não tem que comer todo dia? A gente tem que almoçar, a gente tem que fazer pelo menos, no mínimo aí uma refeição, né? Porque existem casos e casos, no mínimo uma refeição, porque senão a gente morre, né? Então nós temos que comer, alimentar a nossa carne, porque senão nós adoecemos e morremos. Com a nossa alma, com o nosso espírito é a mesma coisa. Se nós não alimentarmos com a palavra o nosso espírito, nós morremos espiritualmente. Nós morremos espiritualmente. Então nós precisamos da palavra, de ler a palavra. O que a Bíblia diz? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Eu sempre falo assim, ó, tem umas bíblias aí no celular que é Bíblia gratuita. Você escreve lá, Bíblia gratuita, que não precisa da internet. E você vai programar um horáriozinho aí, eles vão, quando você entrar lá na página da Bíblia, para você receber uma mensagem todo dia. Você vai receber uma mensagem gratuita todo dia da Bíblia. Tem umas até que explicam embaixo. Então você precisa desse alimento. Você precisa. A primeira palavra quando nós acordamos, ela chama-se devocional. Devocional, é isso. É a primeira palavra quando nós acordamos, é isso. Então nós estamos consagrando o nosso dia a Deus com aquela palavra. Nós estamos recebendo aquela palavra, seja ela de instrução, seja ela de exortação. Exortação é correção. Seja ela de direção, seja uma resposta de oração. Vai por aqui, vai por ali. Nós precisamos ser orientados. Nós precisamos ter discernimento. Entende? Então aqui nesse João 6, fala que se nós chegarmos a Jesus através de Deus, que Deus chama, ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. E ninguém vai a Jesus se não for por Deus. Está falando aqui. Entendeu? Quando Jesus fala assim, ó, ninguém vai ao Pai se não for por mim, ele é um intercessor. Ele é um intercessor. Tudo para lá em Jesus. Entendeu? O Espírito Santo sobe com cheiro suave. A sua oração, ela tem cheiro. Ela não sobe com palavras. Ela tem cheiros. Cheiros. O que nós praticamos, o que nós fazemos são cheiros. Então, nossa oração dela tem que subir como um cheiro agradável às narinas do Senhor. As lágrimas, elas são orações. Os anjos colhem, nenhuma lágrima é perdida, seja ela qual for. Existem anjos para colher as nossas lágrimas e guardá-las num cálice para Deus ler o que está acontecendo. Entendeu? Então, Jesus é a maravilha que Deus fez para nós sermos resgatados, podemos entrar em contato com Deus novamente, estarmos ligados no céu. Então, queridos, quem não aceitou Jesus, aceita. Aceita Jesus. Eu sei que fala assim, ó, que eu costumo falar assim, não é um bicho de 7 cabeças. É lógico que se você vai para Jesus, você não vai viver mais de qualquer jeito. É tudo com ordem e decência. Você não vai viver mais de qualquer jeito. Você não precisa se preocupar. Mas eu sou assim, eu sou assado. É Jesus quem vai te transformar. É gradativo. É Jesus quem te transforma. Não é você sozinho. Nós não temos forças nenhuma de fazer nada sozinho. Entende? Então vem para Jesus, que ele transforma cada um de nós. E a transformação é gradativa, é dia a dia. É dia a dia. O que eu fazia ontem de errado, não faço de errado hoje. É assim que funciona. Entende? Então, por isso, nós temos que ter Jesus na nossa vida. Olha o que ele fala aqui no 51, eu vou ler de novo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. É o sacrifício da cruz que ele fez por nós. Ele doou, ele deu a preço de sangue dele, a carne dele por nós, como cordeiro imaculado. Então, querido, pegue esse pão vivo, receba as direções diárias de Deus, constantes, crie uma intimidade com Deus, para que o Espírito Santo possa trazer entendimento para você. E quando eu falo que você é templo do Espírito Santo, porque Jesus fez o quê? Jesus fez a gente como um templo. Para quem morar dentro? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo não ocupa o nosso ser, quem que ocupa? O maligno. Porque nós somos templos, nós precisamos ser ocupados por um Espírito. Entende? Então você precisa ser ocupado, um templo ocupado pelo Espírito Santo. Não tem um negócio que fala no mundo assim, ó, cabeça vazia, oficina do diabo? É isso aí. Nós somos templo, nós somos a igreja, um templo. E dentro de nós tem que ter o Espírito Santo. Por que tem que ter o Espírito Santo? Eu posso aceitar Jesus não ter o Espírito Santo? Não. Você tem que ter Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que conduz a sabedoria para você. E nós temos os frutos do Espírito Santo. Entende? Por isso que nós temos que ter o Espírito Santo conosco. Porque senão a gente não entende nada. É o Espírito Santo que traduz tudo. Tem uma palavra que fala assim, ó. Há um caminho santo que o maligno não passa. Esse dom de ter o Espírito Santo, Deus só deu para nós humanos. Os espíritos malignos, os anjos, os anjos caídos não têm o Espírito Santo. Então ele não entende a palavra. A palavra é um caminho santo que o inimigo não pode passar. Por isso que Deus fala assim, não conte nada para ninguém. Porque depois que sai da tua boca, o maligno ouve. Ele não pode saber o que está aqui, ó. Ele não lê a mente, ele não lê o coração, ele não lê lágrima, nada. Gemidos inexprimíveis, nada. Então, tudo que sai da tua boca, aí sim, o maligno entende. Enquanto você recebe a palavra e você guarda lá no teu coração, sem contar, ela é um caminho santo que o maligno não passa. Depois que você conta, aí já o maligno entra para roubar nossas bênçãos. Roubar as nossas bênçãos. Então, por isso que nós temos que ter o Espírito Santo. E nós temos que ter o fruto do Espírito Santo que produz em nós. Entende? Então, por isso nós temos que ter Jesus, que é o pão vivo, queridos. Nós temos que ter. É necessário outro. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você começa a conhecer Jesus, o que ele fez, como ele nos vê, como ele nos trata, é tão apaixonante. É tão apaixonante, porque os cientistas não falam que a paixão ela dura de 2 a 3, até 4 anos, uma paixão. E aí você vai sendo apaixonada por Jesus. E passa todo esse tempo, vamos supor lá que passou 5 anos, passou o tempo da paixão. Aí você já é amor com Jesus. E deixa eu te contar um segredo, é um amor apaixonado. Jesus, você começa a amá-lo e você se apaixona por Jesus todos os dias. Você se apaixona por Deus todos os dias. Você se apaixona pelo Espírito Santo todos os dias. Pela bondade, pelo amor, pelo carinho que ele nos conduz, cada um de nós. Ele não deixa ninguém sem resposta. Mas para isso você tem que ter Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo como único e suficiente Salvador da sua vida. Para ele poder operar, Jesus não é intruso. Não tem aquele negócio que fala assim, ó, não vai na casa de ninguém se você não for convidado? Isso aí é antigo, ó, desde a fundação do mundo. Jesus, ele não entra na sua vida se você não convidar.
Jesus, ele só entra na sua vida se você convidar. O Espírito Santo só entra na sua vida se você convidar. Deus só entra na sua vida se você convidar. Então convide Deus, Jesus, o Espírito Santo a vir fazer parte da sua vida, a parte dos seus filhos, parte dos seus negócios. Jesus quer que você vá bem em todas as áreas. Convide esse Deus maravilhoso, esse Filho maravilhoso e esse Espírito Santo maravilhoso para vir fazer morada dentro de você. E eu tenho certeza absoluta que a sua vida será transformada. Vai ser um mar de rosa? Aqui não é um mar de rosa. O que a palavra fala? Ai do mundo, porque eu lancei o maligno. Aqui nós somos soldados, nós somos lutadores. É com luta. Mas lutar com Jesus não é bem melhor? Que é o Senhor dos Exércitos e tem um batalhão de anjos a nosso dispor segundo a vontade de Deus. Vem para Jesus. Ele te ama, ele te quer. Convide ele a fazer parte da sua vida. Ele está esperando esse convite. Fiquem com Deus. Um abraço de Cristo.